Olá, está começando agora mais uma edição do Dodge em Destaque. No programa de hoje, você vai conferir como a escola Eduardo Dodge, a escola confessional da Igreja Cristã Maranata, tem se preparado para o futuro. Vamos mostrar como a instituição está conectada com as inovações tecnológicas no ambiente escolar. Na escola Dodge, o uso da tecnologia não é só um apoio ao ensino, é parte ativa do aprendizado. Presente na grade curricular, a tecnologia, além de uma ferramenta, faz parte da formação de alunos criativos, com consciência tecnológica e preparados para pensar de forma engenhosa. É um caminho que conecta os estudantes ao futuro, mesmo aquele que a gente ainda nem consegue imaginar. Então a tecnologia ela é uma aproximação daquilo que o mercado de trabalho vai necessitar e que ainda o mercado de trabalho não vive como realidade. E nós estamos vivendo num mundo que a velocidade da informação é muito grande e a importância dos dados e a forma que os dados são tratados, ela tem tomado uma ênfase em todas as áreas do conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a Escola Eduardo Dodge, ela tem de tudo o que existe de melhor em educação no Brasil. Então nós temos os melhores programas, nós temos os melhores equipamentos, nós temos a formação dos professores, nós temos o interesse dos professores em se formar. Então nós temos certeza que ainda não somos o que nós nascemos para ser, mas nós estamos caminhando, vigorosamente para isso aí. Uma das formas em que a visão tecnológica se aplica na escola é na disciplina de robótica. O conteúdo abrange três pilares fundamentais: eletroeletrônica, mecânica e programação. E o domínio desse conhecimento faz com que esse aluno desenvolva habilidades e entenda desde cedo como é o funcionamento de ferramentas do seu dia a dia. Isso tudo faz parte do nosso, cotidiano, principalmente dessa geração, onde tudo é tecnológico, eles vão ter uma ideia de como funciona essas coisas, como elas são feitas, e aí, a partir daí, ele consegue pensar em novas alternativas, né. Esses alunos eles vão enfrentar um período cada vez mais tecnológico, cada vez mais robótico, e eles precisam entender como isso funciona e como isso é aplicado no nosso dia a dia. Na realidade desta escola, a robótica é introduzida na grade de disciplinas desde os primeiros anos do ensino fundamental e acompanha o desenvolvimento dos estudantes, aprofundando os conceitos a cada etapa da jornada escolar. No início do fundamental, por exemplo, os alunos começam a ter uma noção de eletroeletrônica. Então, aqui nós temos um pouco da tecnologia que a gente usa nas aulas de robótica. Esse aqui que está aqui na minha frente é um kit básico iniciante de eletrônica. Aqui o aluno ele vai ter noção do que é um Arduino, do que é um LED, do que é uma protoboard. Ele vai aprender o que é um resistor, como a gente falou anteriormente, o que é um capacitor. Aqui ele vai ter noção de ligações, né, elétricas, vai usar os jumpers para isso, vai ter um trabalho manual para ele entender o são essas tecnologias. Então esse aqui é um kit que é usado mais nos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui ele vai ter toda a noção de eletroeletrônica. A partir daqui, ele começa já nos próximos, ele começa a ter uma noção de mecânica. E a gente usa esse kit aqui, que é um kit de montagem de um carro. Ele é um carro autônomo, né? Que ele vai ser montado e ele vai ter a noção de mecânica. Ele vai entender por que o motor ele gira para frente, por que o motor gira para trás, e ele vai ter essa noção de como funciona esse carro. Aqui tá, depois que a gente tem esses 2 kits que são utilizados, né, porque quando ele tem o conhecimento de eletrônica e o conhecimento de mecânica, aí ele parte para um conhecimento mais específico, que é a robótica. E aí já começa a trabalhar com esses veículos, que é um veículo onde ele vai ter acesso a mudar essa garra vai poder, girar para cima, para baixo. Ele vai ter também acesso a um desse aqui, olha, que é mais a parte de mecânica, onde ele vai fazer o carro virar para o lado esquerdo, virar para o lado direito. Se vocês repararem, esse carrinho ele não tem volante. Então quem faz a virada é uma programação. A esteira ela gira para um lado e outra para o outro para fazer o carrinho girar no seu eixo ou mesmo fazer uma curva longa. Isso ele vai aprender na mecânica. Como que faz isso? Como que faz o carro girar no eixo dele? Como que faz o carro fazer uma curva maior? E aí como que faz o carro ir para frente, para trás? Essas noções de mecânica. Quando ele tem essa noção de eletrônica e de mecânica, a gente junta isso aí na robótica.
aliada à programação, que ele vai aprendendo ao longo do tempo, essa noção de programação, a gente já começa agora a trabalhar com um equipamento mais robusto, onde ele vai usar, por exemplo, o tablet para controlar esse carro. Um exemplo que a gente vai dar aqui, olha, é esse carro em funcionamento. Ele consegue controlar tudo isso, olha. Ele faz com que toda a programação seja feita para que essa garra siga o comando dele. Ou também ele pode programar essa garra aí para ela ser autônoma. Todos os dois aspectos são usados aqui na escola. Então ele vai usar o tablet tanto para programação quanto para controle, ó. E esse equipamento aqui, ele simula os equipamentos que são mandados para outros planetas e para a Lua. Por exemplo, o rover que está em Marte, os equipamentos que estão na Lua, todos seguem essa mesma linha de programação, guardadas as devidas proporções, né? Mas são o mesmo tipo de programação e equipamento. Aqui do lado, eu tenho um dispenser automático de álcool, onde você posiciona a mão embaixo, ele dispensa esse álcool na sua mão. E essa aqui é a luminária. A luminária, ela é programada para que ela possa interagir com o celular, ela possa interagir com uma Alexa ou uma outra inteligência em casa. Ela pode, por exemplo, ser programada para ligar e desligar um equipamento em casa, te mandar uma mensagem, fazer um lembrete. Você pode anotar aqui na tela o que você quiser, né? Você pode fazer a anotação e isso vira um lembrete. E ela está programada com a programação inicial, onde a gente muda a cor dela à medida que a gente vai passando a mão ali, ela vai mudando as cores, né? Eh, e isso é interessante que você pode fazer um monte de aplicações aí, é formidável. Na aula de robótica, eu consegui aprender mais sobre eletrônica, que é os LEDs que nós utilizamos dentro do robô, e a parte mecânica, que é o fato do robô andar para trás, para frente, funcionar. Ela é muito boa também, porque agora eu consigo entender melhor como funcionam as coisas do dia a dia. O uso das novas tecnologias e da inteligência artificial traz benefícios não somente para os alunos, mas facilita também o trabalho dos professores e da gestão da escola. O IA, tanto os sites de pesquisa, eles não são um confronto. Eles são uma forma que o professor ele tem que se utilizar de entender que ele tem que estar um passo à frente. Então o IA não está contra a educação, o IA está ao lado do educador. Uma aula bem dada, ela depreende um planejamento. Um planejamento de compreensão do grupo que vai receber a aula e um planejamento dos procedimentos da aula, que é o conteúdo que você vai ministrar, os objetivos que você tem que alcançar e da avaliação que você vai obter ao final. Com a IA, por exemplo, que já tem múltiplas tarefas, você consegue pegar isso tudo que eu estou falando e fazer num clique. Então, ao invés de você perder horas e horas executando resoluções, medindo caminhos, você coloca ali, o negócio ficou pronto, você olha para aquilo e adapta ao seu aluno. E isso o IA não faz. O IA não sente, o professor sente. Então, para nós, o que é importante? A inteligência artificial ser a ferramenta número 1 do professor, para que a aula dele seja boa. Não boa aos olhos dele, boa aos olhos dele, aos olhos do aluno e aos olhos do mundo. A plataforma Plural, você consegue gerar aulas, gerar exercícios, gerar provas. Então, por exemplo, nós vamos dar uma aula que ela é híbrida. O que é aula híbrida? Ela é presencial e online ao mesmo tempo. Eu gero pelo Plural. Eu vou dar uma aula só online, eu gero pelo Plural. Ele já abre uma conexão com o Meet, que é o Google, né, as conferências do Google, e ele coloca lá. No nosso acesso aqui, conseguimos fazer lá, aulas de até 500 pessoas, né, síncronas. Então, são muitas formas. Aqui na parte de assistente inteligente, é o IA desse sistema. Essa parte aqui, ele tem o gerador de aula, o gerador de questões, gerador de provas, gerador de imagens. Esse é o IA. Então aqui eu consigo fazer desde um PowerPoint até um simulado. Depende do prompt que você insere na sua forma. Eu tenho aqui o Plural Família, que é o controle que o pai tem das informações do seu filho. Então, tudo que é possível se ter, você tem aqui. Esse Plural Família, ele é uma plataforma que ele veio de um sistema chamado Fidelis, que é um gerenciador de escola, um dos mais antigos aqui do Espírito Santo, que você consegue ver boleto, biblioteca, questões disciplinares. No Redação Nota 1000 é o IA, e o híbrido, né, porque tem um pouco IA, um pouco humano, né, que corrige as redações
para aqueles que estão se preparando para o Enem, né? Então essa é a plataforma plural. Esse aqui é uma solução das soluções que nós temos relativas a essa parte do trabalho. Essa plataforma aqui, ela é o Laplace. Ela, para nós aqui, é o mais avançado que existe. Eu consigo conduzir o que o professor tem que fazer. Então, tem que fazer 10 questões, 5 questões, simulado Unicamp, simulado FUVEST, UERJ. Eu posso criar provas online. Eu posso gerar simulados. Eu quero um simulado da prova Unicamp, primeira fase. Eu escolho a matéria que me interessa, então eu quero a prova de geografia. Aí tá aí, quero a prova de geografia. Ele me sugere o número de questões, mas eu quero uma prova com 10 questões. Então aí, 10 questões. Então eu tenho uma prova da Unicamp de geografia com 10 questões. Eu mando ele fazer. Aí, ele fez. O simulado está pronto. Com as provas com as questões da Unicamp, no modelo Unicamp, na forma de cobrar da Unicamp. Que forma é essa? De dureza, de intensidade de questões e do volume de informações que cada questão tem. Ao investir nessas ferramentas de forma estratégica e consciente, a escola Eduardo Dodge reforça o seu compromisso com a educação. Mais do que acompanhar tendências, a instituição transforma recursos digitais em aliados do aprendizado, preparando seus alunos para um mundo cada vez mais conectado e dinâmico. Mas vale destacar que essa utilização é feita dentro dos parâmetros aceitos por lei, respeitando os limites e exigências existentes para o ambiente educacional. Assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Dodge em Destaque. Nós voltaremos a qualquer momento na programação da TV Manaim. Até mais!